Mulheres Improvável, capítulo 4. As mulheres que Deus deseja levantar neste tempo. Às vezes, precisamos ser lembradas de quem somos. Deus tem levantado mulheres que cumprem o propósito dele no Brasil e no mundo. Mulheres que sabem discernir os tempos e as estações, que compreendem e contribuem com o que ele deseja fazer neste tempo. Elas não somente sabem ler os tempos e as estações ao seu redor, como elas também sabem viver as suas próprias estações, sem se preocupar com as comparações, desfrutando do que cada estação especificamente carrega dentro de si. São mulheres que vivem na coerência de uma própria estação. Tema sobre o qual trataremos no capítulo seguinte. As mulheres que Deus deseja levantar neste tempo não são perfeitas, nem correspondem a um estereótipo formado pela religião. Deus não tem contrato fechado com ninguém. Ele chama, habilita e usa quem deseja. Não demorará para que em breve testemunhemos um cenário em que muitas mulheres improváveis serão levantadas. Mulheres tão improváveis como a mulher samaritana. Neste capítulo, quero chamar a sua atenção para o perfil da mulher que Deus tem levantado. Seguramente você terá algumas dessas facetas. Outras, no entanto, precisarão ser desenvolvidas ou aprendidas. O importante é que Deus sabe quem você é e como a formou. Ele infundirá em você o desejo de crescer e aprender para se tornar a mulher que ele tinha em mente quando você foi gerada. O perfil da mulher que Deus levanta é sondável. Muitas pessoas procuram Jesus em busca de cura, mas não desejam caminhar com ele. Buscam apenas as bênçãos, mas não a intimidade. Existem, porém, aquelas que estão muito além de uma bênção. Têm um coração que deseja mais. São pessoas que não querem apenas ser abençoadas, mas também correspondem a um propósito na presença de Deus. Amar a Deus quando as coisas vão bem é fácil. O verdadeiro amor, no entanto, se revela nas dificuldades. O nosso amor por Deus é provado nas dificuldades, nas tribulações, nas aflições, nos momentos em que não apenas a sinceridade desse sentimento é provada, como também o nosso coração. Mas o coração é terreno a ser sondado. Assim como o salmista oravam, nós devemos orar constantemente para que o Senhor sonde o nosso interior. Não porque Ele não o conheça, mas porque nós precisamos conhecê-los. Investiga a minha vida. Ó Deus, descobre tudo o meu respeito. Interroga-me, testa-me. Assim terás uma ideia clara de quem eu sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada, e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Está em Salmos 139, 23 e 24. Só Deus é capaz de sondar os recantos do nosso coração, que ainda nos são desconhecidos. Somente Ele é capaz de descobrir. Somente Ele é capaz de descortinar áreas do nosso caráter e nos convidar a um lugar de transformação. Apenas o Senhor é capaz. Depois de ver tudo o que há escondido em nós,
de nos amar, de não desistir e de procurar nos reconectar a seu bom propósito. As mulheres que Deus está levantando neste tempo são mulheres sondáveis, isto é, são conhecidas por Deus. Talvez você tenha assistido a uma busca desenfreada de mulheres rumo ao reconhecimento humano. No entanto, não devemos buscar ser aceitas pela sociedade ou reconhecida por ela. Antes, a nossa busca deve ter como alvo sermos conhecida por Deus e aprovada por Ele. Segura. É impressionante como Deus é especialista em levantar pessoas que costuma dizer que não possuem nada em si mesma, que tentam dar desculpas para não serem usadas por Ele. São pessoas que não buscam visibilidade nem exposição, mas que amam a intimidade com o Pai. Justamente por isso, são aquelas que Deus deseja expor, estabelecer e levantar para um tempo e um propósito específico. É isso que Deus tem feito na vida de muitas mulheres, ao levantar aquelas que validam os planos de Deus, que possuem autoridade sobre outros por meio da unção liberada sobre elas. Como mulheres de Deus, a rivalidade e a comparação não são um lugar seguro. A postura de Isabel, ao reconhecer que o bebê que Maria gerava era maior do que o que estava sendo gerado em seu próprio ventre, mostra como essa mulher de Deus soube. Ela soube discernir a importância do milagre que Maria levava dentro de si. E por isso Isabel, parente de Maria, ela possui companheira de Maria no momento mais importante da sua vida. Por outro lado, a insegurança é a raiz da rivalidade. Mas uma mulher segura de si mesma em Deus não terá medo de nada nem de ninguém. E o mais importante, ela não hesita em cooperar para que as mulheres a seu redor vivam o propósito de Deus e gerem os frutos que precisam nascer delas. Não vingativa. O rei Davi nos ensina muito a respeito de uma característica comum nas pessoas que Deus deseja levantar. Por mais perseguido que tenha sido, Davi não ousou levantar a mão contra Saul. Saul morreu, mas não precisou ser morto pelas mãos de Davi. Entenda a porta que Deus abre, ninguém é capaz de fechar. E quando chegou o tempo de Davi reinar, Saul morreu, sem que a culpa dessa morte fosse atribuída a Davi. A verdade é que não precisamos perseguir ou nos vingar de ninguém, pois o tempo de Deus chegará e nada poderia impedir que os planos de Deus se estabeleçam. Precisa ser pontual. As mulheres que Deus está levantando são precisas e pontuais. Apesar de improváveis, os olhos dos homens são prováveis aos olhos de Deus. São atiradoras de elite, munidas de uma palavra certeira. Pertence a um grupo tático, cuja precisão é incomum. Enquanto um exército e um batalhão são formados por grandes quantidades, os atiradores de elite são em menor quantidade, embora seja forjada para atuar com alta precisão, preparados para situações de alta tensão e sem margem para erros. Os atiradores de elite são convocados em situação nas quais a precisão pode salvar vidas. Assim são essas mulheres. Há momentos em que elas são mais do que necessárias,
pois as palavras que emitem são precisas a ponto de desarmar guerras e trazer lucidez em meio à confusão. Tem discernimento. Da tribo de Judá, 6.800 guerreiros armados com escudos e com lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros valentes preparados para a guerra. Da tribo de Levi, 4.600 guerreiros, incluindo Joiada, chefe de família de Arão, com 3.700 homens sob seu comando, e Zadok, jovem guerreiro, valente, com 22 oficiais, membros de sua família, da tribo de Benjamim, parente de Saul. 3.000 guerreiros. Até então, a maior dos homens do Benjamim tinha permanecido leal a Saul, da tribo de Efraim. 20.800 guerreiros valentes, cada um deles muito respeitado em seu próprio clã, da meia tribo de Manassés, a oeste do Jordão. 18 foram indicados por nome para ajudarem Davi a se tornar rei. Da tribo de Isacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. 1 Crônica 12, 24, 32. O que me saltou aos olhos nesse texto foi o versículo 32. Assinalado, pois afirma que os guerreiros de Isacar eram líderes, que sabiam agir em qualquer circunstância e comandavam o povo pelo melhor caminho. Esse texto também revela o que Deus quer ver as mulheres que ele está levantando. Mulheres que discernem os tempos e as estações, cuidam da família, sabem onde colocar os pés e guiam os que estão em seu cuidado pelo melhor caminho. Pois são mulheres que se preocupam com o bem-estar da sua gente. É interessante perceber que todas as tribos apresentam um número expressivo de pessoas, mas tribos de Isacar possuía apenas 200 chefes, uma diferença exorbitante que revela uma característica dessa tribo. Eram pequenos em números, mas grande em influência. Apesar de contar com poucas pessoas, saber discernir o tempo e lidar com qualquer circunstância diferenciou aqueles líderes dos demais. Podemos concordar que, em meio a uma guerra, recorremos às pessoas que julgamos e ser experiente. Pessoas que saibam lidar com aquilo que estamos enfrentando. E os chefes de Isacar possuíam tamanha precisão de discernimento. São mulheres com essas características que estão sendo levantadas pelo Senhor. O discernimento, além de ser uma característica fundamental, diz a respeito da consolidação de uma construção já estabelecida. Deus está levantando mulheres que não se abalam, mas permanecem. E com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Está em Provérbio 24, 3. Construir é bom, mas somente se estiver fundada na sabedoria e no discernimento. Casar é uma escolha sábia, mas permanecer casada requer discernimento. Gerar filho é sábio, mas na educação deles precisamos distinguir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o que vale a pena e o que é perda de tempo. Em todos os aspectos da vida, o discernimento é indispensável. O discernimento é que definirá a comida e a mesa em que nós alimentaremos, pois o nível de sabedoria e o discernimento de que dispomos determinará o nosso cardápio espiritual.
Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para o adulto, os quais, pelo exército constante, tornaram-se aptos para discernir tanto que quanto o mal. Hebreus 5, 13, 14. O alimento sólido é destinado ao que, por exercitarem com constância, são aptos em discernir. Quanto maior for o nível de discernimento pelo qual nos pautamos, maior será o nível de revelação e compreensão em relação a tudo o que nos rodeia. Uma coisa é certa: o alimento sempre chega, pois Deus é um pai responsável, que sempre alimenta seus filhos. No entanto, há outro lado. O alimento do qual nos nutrimos dependerá do nosso crescimento e maturidade, pois Deus nos alimenta conforme o estágio da vida em que nos encontramos. À medida que vamos crescendo, a nossa alimentação é ajustada de adaptação segundo as deficiências e forças do nosso organismo. Coração voltado para o Senhor. Para alcançar a sabedoria, conhecimento e revelação, é preciso tempo, dedicação e entrega. E aqui há outra característica de grande valor. A mulher que Deus levanta tem um coração voltado para Ele. Algumas experiências no Espírito só serão vividas quando adotarmos a posição adequada em Cristo. Quando aceitarmos entrar na escola de treinamento de Deus, na escola de intimidade com o Rei, as mulheres que Deus deseja levantar neste tempo são mulheres que expressam as características únicas de quem foi matriculada nessa escola. Esther passou por essa escola e cada mulher levantada por Deus precisará passar por ela e desenvolver tais características. O coração da mulher que Deus deseja levantar pertence a Ele. Por mais imperfeito que seja, o coração dela pertence ao Senhor, mesmo quando ela erra, ela em seguida corre para Deus. Maria é um dos exemplos bíblicos mais lindos de entrega de devoção, de uma mulher que escolheu dar o coração para Deus. Quando jovem, antes de se casar, não exercia nenhuma função de liderança, não possuía dom ou chamado específico algum. Tampouco tinha um ministério público. Mas ela derramou toda a sua vida aos pés de Jesus, e foi a única que Jesus honrou publicamente, pois ele disse que as atitudes de Maria seriam lembradas para sempre. Eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo também, o que ela fez será contado em sua memória. Está em Marcos 14, 9. Isso porque, mesmo sem saber, Maria estava ungindo Jesus para o sepultamento, porque quando o nosso coração é dele, agimos e fazemos coisas sobre as quais não temos a menor ideia de seu alcance e sua repercussão profética. Quando somos mulheres de devoção, atraímos o olhar de Jesus sobre nós. O grande diferencial das mulheres que Deus deseja levantar neste tempo é que elas não desejam o olhar dos homens, nem o reconhecimento humano, mas sim o olhar de Jesus, somente o olhar de aprovação. Jesus é que nos preenche e satisfaz. Apta para renunciar. Além da devoção, da entrega e de renúncia, as mulheres que Deus deseja levantar neste tempo estão preparadas para renunciar às coisas boas, lícitas e até plausíveis, pois, embora não sejamos o que Deus deseja para elas em determinada época ou estação da vida. O grau de renúncia das coisas boas ou lícitas prova o amor, o serviço e a dedicação a Deus, pois revela-se servirmos a Ele por aquilo que Ele nos dá ou servimos porque o amamos.
Quando renunciei a uma posição ministerial por um ano, a renúncia de algo significativo para mim foi o tempo em que mais cresci em revelação, intimidade e autoridade em Deus. Há aqui uma chave. Quando renunciamos por amor a Deus a algo que amamos ou fazemos, trata-se de um nível mais elevado de entrega, porque testa não apenas o nosso sentimento, como também as nossas motivações e intenções. Libertadora. As mulheres que Deus deseja levantar sabem que todo avião precisa de um aeroporto. Não podemos negligenciar o nosso lugar de descanso e entrega. Aviões voam alto, mas precisa de aeroporto entre um voo e outro. Todo Paulo precisa de uma Ananias. Assim como todos nós precisamos de pessoas que contribuam com Deus na tarefa de nos conduzir a determinado propósito. No entanto, o nosso lugar de descanso é o Senhor, não existe outro. As mulheres que Deus quer levantar não são apenas Abéis, são mulheres que habitam as demais mulheres. São Josués e Calebes da nossa geração. Quando toda uma geração falhou em entrar na terra prometida, Josué e Calebe não se enterraram com eles na murmuração, mas se levantaram para equipar e preparar uma nova geração que estivesse disposta a viver as promessas de Deus para Israel, o seu povo. Deus está chamando treinadoras neste tempo, mulheres hábeis, que serão usadas para capacitar outras mulheres para que vivam o sonho de Deus. E, infelizmente, vemos mulheres, líderes e ministras que servem no corpo de Cristo e não se comportam como libertadoras, mas como carcereiras, porque se alimentam das feridas e das dores de outras. Em vez de ministrarem a cura e a libertação a mulheres feridas, elas têm se alimentado das feridas das doentes, da alma e do espírito. Elas agem na contramão da ação de Deus. Mas Deus, por outro lado, está levantando mulheres libertadoras que estão dispostas a ministrar a cura a outras mulheres e emancipar umas às outras. Essas mulheres não temem promover as outras, pois compreende que o voo de cada uma contribui para a expansão do reino de Deus e glorifica o nome de Jesus. As mulheres que Deus tem levantado são libertadoras, não carcereiras. São mulheres que possuem o dom de amar, levantar e encorajar umas às outras. Quando Elias foi levado, a capa dele caiu sobre Eliseu. Da mesma maneira, quando uma mulher é levantada, aquelas que estão ao redor desfrutam da capa que cai sobre elas. Sempre que uma mulher é levantada, uma capa cai sobre nós. Pois, por isso, precisamos andar com mulheres que andam com Deus. É mentoreada. Uma característica determinada nas vidas das mulheres que Deus deseja levantar é que elas caminham com os mesmos segundo. Elas caminham com mentores segundo o coração de Deus. Ouvimos muito sobre mentores atualmente, mas não basta estarmos em um processo de mentoreamento. Precisamos de mentores segundo o coração de Deus. Precisamos encontrar pessoas que sejam com o Tito na vida de Paulo. Pessoas que são como bálsamo, que alegram o nosso coração, aquecem o nosso espírito e nos lembram de quem somos em Deus. Por isso é preciso ter cuidado e verificar que tipo de pessoas deixamos
que influencie o nosso coração. Precisamos de instrumentos de Deus que nos encorajem e nos proporcionem no propósito divino quando perdemos o rumo ou tropeçamos. Deus tem levantado mulheres nesse tempo que ocupem diversas esferas da sociedade. Mulheres nas quais Ele mesmo depositou dons e talentos que precisam ser manifestos. O Senhor está alçando mulheres para lugares nos quais Ele deseja nos estabelecer e reposicionar. É preciso desenvolver o perfil da mulher que Ele está levantando nessa geração e desenvolver estas e outras características espirituais em nós, para que sejamos as mulheres com quais Deus pode contar neste tempo. Não perca tempo. Meu eu quer perfeição. Meu eu quer perfeição, quer merecer o amor, quer ser super, quer dar conta de tudo, quer me posicionar em lugares de honra, quer que o meu valor esteja naquilo que eu faço. Mas aí é que quando Peneira passa, para me mostrar que nas minhas imperfeições ele se assenta como ouvires, permitindo que o fogo altíssimo das provações me forje. Que esse amor é graça que nunca poderia merecer, apenas desfrutar. Que é justamente na minha fraqueza que a força dele se aperfeiçoa. Que não importa quantos planos eu faça, a resposta sempre virá dele. Sim, apesar de ser fraca, continuo avançando, porque podemos nos decepcionar com a religião e com as pessoas, mas quando enxergamos quem realmente somos, precisamos de fé para prosseguir e abraçar a vontade de Deus para nós. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele foi peneirado para ter uma visão ajustada de si mesmo. Tenho uma certeza, as peneiras virão, não para nos destruir, mas para nos mostrar que, apesar da nossa fragilidade, estamos sendo construídas e diversas vezes reconstruídas. Quando a peneira passar por aí, tenha fé, não desfaleça, ele vem para nos melhorar como pessoa. Chegamos no final do capítulo 4. Deus abençoe e até o próximo capítulo.